Para quem não sabe, o tema de hoje é o tombo de milhões. Cara, não é qualquer tombo não, é um tombo de milhões. E antes de a gente começar aqui, olhe para quem está do seu lado, fala, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Olha para o outro lado e fala, que bom que você está aqui. Tem uns amigos meus aí, pais também, o Rui, a Vera, tá aí a Larissa, o André, pessoal fera demais. E fala assim para ele também, está feliz? Porque se não tiver, hoje vai sair daqui empolgado, feliz, pronto para viver o melhor de Deus. E galera, vem comigo que vai dar tudo certo. Mas antes, fala uma coisa que eu estava esquecendo já. A fé. Passa pela cabeça, antes de chegar no coração. Amém? Um abração, pastor Davi, pastora Jamila, nós te amamos e já estamos com saudades. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tombo, que não foi só um tombo, mas foi um tombo de... E que tombo foi esse? Teve um tombo na história, que foi um tombo, assim ó, realmente histórico. E esse tombo foi o tombo de um gigante. Qual é o nome do gigante? Exatamente. Mas olha aqui, você sabe a história. Davi, ele era um pastor de ovelhas, e ele era o menor da casa de seu pai. E aí um dia, Saul, que foi o primeiro rei da história, grave isso, porque pode cair no challenge algum dia. Saul, que foi o primeiro rei da história, e ele peca, e aí Deus reprova a atitude dele. E aí Samuel tem que ungir outro rei. E Deus fala que vai ungir um rei segundo o coração dele. E quem é esse rei? Davi, exato. E aí, Deus unge Davi, Samuel unge Davi, né? Davi é um pastor de ovelhas. Passa um tempo, o pai de Davi fala assim, Davi, meu filho, vai levar lá comida para os seus irmãos que estão lá no acampamento, na batalha. Tinha 3 irmãos de Davi na batalha, e Davi vai lá e tal, e aí quando ele chega lá, ele se depara com um gigante, e o povo está morrendo de medo do gigante, todo o povo de Israel está retrocedendo, e aí Davi, ele é o único corajoso, porém o irmão dele vem e fala, você está aqui fazendo o que aqui, Davi? Você é um arrogante, que não sei o que, mas Davi não dá ouvidos, e aí Davi vai até a Saul, e ele fala, olha, eu quero lutar com o gigante, e Saul fala, você não tem chance, cara, você é um menino e ele é já um guerreiro desde a mocidade, desde a juventude dele, ele é um guerreiro. Mas Davi fala assim, eu vou encarar esse gigante, porque eu já encarei um leão, eu já encarei um urso, que tentou atacar minhas ovelhas, e Deus me deu a vitória, e esse gigante também vai cair. E Davi vai, e você sabe o fim da história, Davi com uma pedra, arremessa a pedra no gigante, o gigante cai, Davi corta a cabeça do gigante. E aí Davi tem a vitória, e o gigante tem um tombo de milhões. Mas vamos lá, eu quero agora ir por partes. Eu quero que a gente olhe essa história de uma ótica muito diferente. A gente está acostumado só a ver o resultado de Davi, como foi. Mas tem algumas coisas, algumas características que Davi tinha, que o diferenciou para que ele fosse quem ele foi, para que ele chegasse onde ele chegou. E vamos abrir lá, em 1 Samuel 17, 4 e 5. 1 Samuel 17, 4 e 5, que fala o seguinte, então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, ele tinha 2,90 metros de altura, próximo, usava um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, de bronze que pesava 60 quilos, quem aqui tem menos de 60 quilos? Uma galera tem menos de 60 quilos. Queria eu ter menos de 60 quilos. Mas, presta atenção. Presta atenção. Só a armadura do guerreiro pesava mais que muitos de vocês. Só a armadura do Golias pesava mais que muitos de vocês. Pode voltar lá, fazendo um favor para o texto. Então, próximo. Pode ir para o 6. Isso, 5, agora o 6. Tá, vamos aqui abrir a Bíblia, né? Tá tudo certo aí? O 6? Se não tiver, a gente vai para a palavra aqui na Bíblia mesmo.
Tá, beleza. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. E, tá bom, só até aí. Então presta atenção. Golias era um poderoso guerreiro. Não era qualquer pessoa. Não era de igual para igual a luta humanamente falando. Só de altura ele tinha 2,90 m. Cara, seja sincero. Se você pega um cara de 2,90 m, você vai encarar? Você vai encarar um cara de 2,90 m? Mas Davi foi. Davi foi. E o primeiro ponto é que você tem que ser comprometido e obediente. Como assim, Basílio? Por que Davi encarou o gigante? Por que Davi encontrou o gigante? 1 Samuel 17, 14, fala o seguinte: Davi era o mais novo de seus 3 irmãos, mais velhos, Davi era o irmão mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi, Jessé era o pai de Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Então vamos lá. Davi, ele questionou o pai dele. Quando ele falou: Davi, você vai acordar bem cedo amanhã, na minha versão fala de madrugada, e você vai levar para os seus irmãos grãos, pães e 10 queijos para o capitão deles. Davi questionou? Não questionou? Davi era desocupado? O que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas do pai dele. Entende uma coisa? É muito fácil a gente falar assim: ó, eu quero ser ungido por Deus. É muito fácil a gente falar assim: nossa, como que eu queria estar no lugar de Davi e ser um rei. Mas agora, quem quer ser obediente aos pais? Quem quer ser alguém que está constantemente comprometido com as coisas de Deus? Comprometido com a escola, comprometido com a obrigação, a responsabilidade que o pai te passa. Porque Davi estava comprometido, mano. Davi, ele obedeceu. Davi, ele não questionou. O pai falou: vai lá. Ele pegou e acordou bem cedo. E detalhe, não deixou as ovelhas sozinhas. O que ele fez? Deixou outro pastor cuidando das ovelhas. Isso nos demonstra comprometimento, senso de responsabilidade. Como que você quer ser usado por Deus, se alguém diferente, se você nem consegue se comprometer com o que Deus tem colocado na sua mão? Como você quer ser colocado no muito, se no pouco, muitas vezes você tem sido infiel. Às vezes a gente quer falar assim: nossa, como que eu quero ser usado por Deus? Nossa, eu quero estar ali e tal. Mas quando Deus coloca talvez, sei lá, uma célula na sua mão, sabe, você não se compromete nem de organizar o lanche. Às vezes você não se compromete nem de estar ali com as pessoas, sabe? De mandar uma mensagem no grupo. Deus, ele escolhe pessoas comprometidas. Deus escolhe pessoas que têm senso de responsabilidade. Em nenhum momento fala que Davi reclamou com o pai dele. Às vezes sua mãe manda você lavar uma louça, arrumar a sua cama que você dormiu. O que você faz? Nossa, velho. Sabe, você faz tudo reclamando, tudo murmurando. Então, Davi tinha algumas características que o tornavam diferente. Vamos lá. Como eu falei, todos querem estar numa posição de destaque, matar um gigante, vencer uma batalha. Mas poucos estão dispostos a passar pelo processo. Entende uma coisa? Davi, nesse momento que o pai dele pede para ele servir os irmãos, ele já era ungido a rei. Sabia disso? Ele já havia sido ungido por Samuel. Ele sabia que ele era o próximo rei. Ele agiu com orgulho?
Ele agiu com soberba? Às vezes seu pai fala assim, ó, faz um leite lá para o seu irmão, faz essa coisa para o seu irmão, para a sua irmã. Você, menino folgado, manda ele fazer. Você está entendendo a diferença? A palavra não fala que os outros irmãos de Davi estavam fazendo, que ele tinha mais irmãos. Porque Davi eu sei que estava comprometido com as ovelhas, mas e os outros? Porém o pai pede para ele. Ele não fala, pede para o fulano. Pede para o seguinte, por que eu? Tudo eu. Deus está querendo nos lapidar, nos ensinar, sabe, a ser comprometido, a ser obediente, porque o caminho da obediência gera bênção, mas o caminho da desobediência gera maldição. Saul perdeu o trono porque ele foi desobediente, e aí Samuel falou, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, seja obediente e seja comprometido com as coisas de Deus, com sua escola. Tem tarefa, nem faz, mano. Tem trabalho, não faz. Como que Deus vai levantar você para fazer a diferença? Sendo que se chegar lá na escola, a pessoa pergunta, e aí, quem fez o trabalho? Você não fez? Qual é o exemplo que você está dando de cristão? Que cristão é um pequeno Cristo. Deus não vai confiar coisas do reino dele na mão de pessoas descompromissadas, irresponsáveis e que não se levantam para obedecer a liderança e as autoridades que Deus impôs sobre a vida delas. Esquece. Beleza? Então vamos para o segundo ponto. Seja ousado e corajoso. Vamos lá. 1 Samuel 17, 24 ao 26. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Cara, eu imagino. Golias devia se achar tanto, velho. Acho que Golias chegava, o povo corria, mano. Devia se achar só um pouco. E aí, olha o pessoal falando, vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Cara, olha a recompensa. Eu solteiro, casar com uma princesa, que possivelmente era pique uma Isadora Pompeu. Cara, é uma oferta muito grande. Aí você olha para cá, você vê a Isadora Pompeu. Você olha para lá, você vê o Golias. Você tem que pensar muito bem, mas talvez Davi... Cara, vou chegar lá, vamos lá, não vou dar spoiler do que tem que falar daqui a pouco. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não temeu. Davi chegou na afronta. Quem esse cara está pensando que é? Quem que esse cara está pensando que é para desafiar o exército do Deus vivo? Cara, Davi, todos os soldados ali, sabe, ali, ó, tudo ali com medo e tal, e Davi chega. Quem que esse cara está pensando que é? Ousadia e coragem. Deus não te deu espírito de medo. Amém? Você e eu precisamos ser ousados e corajosos para enfrentar os desafios da nossa vida. A gente precisa se levantar. Sabe por que Davi não temeu? Sabe por que ele foi ousado e corajoso? Porque enquanto todo mundo via Golias como alguém indestrutível, Davi via o Deus do céu como alguém invencível. Davi não olhava para o gigante com a mesma ótica que o povo olhava, mas Davi enxergava a Deus como alguém muito maior que qualquer gigante. Essa foi a diferença. Essa foi a diferença master. E bora lá. Deus não enxergava o nosso Deus como alguém que poderia perder. Aliás, Davi sabia que Deus nunca tinha perdido uma batalha. Davi era corajoso e ousado, porque em momento nenhum ele pensou em lutar com as suas forças, mas ele se apoiava em Deus. Você entende a diferença agora? De que não é pela sua força, não é pela minha força, mas é pela força de Deus. Quando você vira um gigante, nem mais para você olhar como alguém que teme, porque o seu Deus, ele é poderoso para derrotar qualquer gigante.
qualquer situação. Davi, ele sabia quem ele servia. Ele sabia porque ele tinha uma visão vitoriosa, ele tinha uma visão gloriosa de Deus. Ele não enxergava Deus, como eu falei, ele não enxergava Deus como alguém que poderia ter uma possibilidade, nem que fosse pequena, de perder, mas enxergava como alguém que nunca perderia. Davi sabia que ia ter que lutar. Cara, você vai ter que passar por algumas situações difíceis. A vitória não nos isenta de passar pela batalha. Concordam? Aliás, para ter a vitória você precisa lutar, batalhar. Davi, em momento algum, falou, não vou lutar, não vou batalhar, Deus vai fazer. Não, ele fez a parte dele. Você e eu precisamos fazer a nossa parte, e Deus faz o sobrenatural. O que é humanamente possível, você tem que fazer, eu tenho que fazer, e Deus faz o impossível. Amém? E é isso que acontece quando a gente tem uma visão do céu, uma visão vitoriosa do céu. Quando a gente ouve o som do céu e não o som dessa terra, porque o som dessa terra estava, vocês viram aquele gigante? Ninguém pode vencer, ele jamais perdeu. E Davi pensava assim, vocês já viram o meu Deus? Que abriu o mar vermelho? Já viu o meu Deus que mandou pão do céu? Que alimentou mais de 3 milhões de pessoas no deserto? Que venceu a tropa do Egito? Quem que é esse gigante? Você e eu, nós precisamos mudar a nossa visão. Sabe o que diferencia uma pessoa das outras? A forma como ela enxerga a circunstância. Tem gente que enxerga e fala, eu não vou nem lá porque eu vou perder. Mas tem gente que enxerga e fala, cara, eu vou fazer além. Sabe, se ninguém fez até hoje, eu vou ser o primeiro a fazer. Se ninguém matou um gigante, eu vou derrubar o gigante. Amém? Galera, fala amém, interage, vocês estão muito quietos. Amém? Dá um glória a Deus aí, velho. Você está doido, vocês estão aí tudo quieto. Então vamos lá. Não ouça as vozes contrárias. Além de toda a circunstância, de ter um gigante, de ter um povo apavorado, ainda teve gente, sempre tem, né? Aquela pessoa que fala, mano, para com isso, você não vai conseguir. Você liderar uma célula, nunca. Mas presta atenção, vamos lá, 1 Samuel 17, do 28 ao 33. Vamos mais um pouquinho para a história aqui. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, lembra, Davi falou que ia derrotar o gigante e tal, o irmão dele chegou lá e ouviu. Ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e as suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. Cara, isso é tão duro, você ser acusado por algo que você nem fez. Davi não estava sendo nem um pouco arrogante, e Davi nem queria ver a batalha, ele queria matar o gigante mesmo. Entenda, no seu caminho às vezes vão vir pessoas, até mesmo pessoas próximas de você, para falar, olha, desiste. Você está se achando, você acha que você vai conseguir? Quem é você na fila do pão, velho? Mas olha, Davi não ouve. Olha o que Davi fala, o que eu fiz agora? Disse Davi, só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa deste filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Cara, mais um balde de água fria. Se Davi fosse movido pelas palavras das pessoas, pelas opiniões alheias, Davi não tinha feito história. Você quer fazer história? Misericórdia, velho. Vou dar mais uma oportunidade. Você quer fazer história? Então, mano, para de ouvir o conselho dos seus amigos. Para de ouvir as vozes contrárias. Comece a ouvir a voz de Deus. Comece a ouvir a voz das pessoas que caminham com Deus, pessoas que vão te impulsionar, pessoas que vão te incentivar, seus pastores, seus líderes, sabe, não ouve voz de gente que não tem intimidade com Deus. Ah, mas foi o fulano de tal, sabe, o prefeito que falou. Se exploda o prefeito que falou, se ele não tiver direcionado por Deus, não vale. Foi o Papa que falou.
E aí? O que mais importa? A opinião dos outros ou a opinião de Deus? Nós já falamos sobre isso. A opinião de Deus. Se Davi fosse movido pelas essas opiniões aqui, ó, cara, ele tinha voltado atrás, desistido. Primeiro foi o irmão, alguém importante para ele, o irmão dele. E depois foi o rei, mano. Não é qualquer pessoa, é o rei. Mas Davi, ele olhou para isso? Você sabe o fim da história. Ele olhou para isso? Jamais. Quantas vezes a gente deixa de viver algo sobrenatural porque alguém está falando alguma coisa? E partindo para isso, eu já vou para o próximo ponto, que fala assim: se prepare no secreto. Bora lá. 1 Samuel 17, 34 ao 37. Olha a resposta de Davi para Saul. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Cadê um amém? Cara, amém. Davi se levantou. Olha aqui, presta atenção. Davi foi preparado por Deus no secreto, quando ninguém estava vendo, ninguém estava aplaudindo. Deus estava fazendo a diferença na vida de Davi. Deus estava preparando Davi. Deus estava levantando Davi com poder, com autoridade. Ninguém estava vendo, mas Deus estava preparando Davi. Cara, ó, pensa comigo. Davi venceu um leão. Davi venceu um urso. Quando ele viu o gigante, falou: fichinha. Entenda que Deus te prepara no secreto. Deus te prepara quando ninguém está vendo. Deus está forjando você. Por isso, o nosso lugar de preparo para grandes coisas é o secreto. Deus só traz a público aquilo que você primeiramente vive no secreto. Deus só te leva para lugares grandes quando você está preparado no secreto. Deus não levou Davi antes de prepará-lo. Então, como eu falei, Davi só reproduziu em público o que Deus já fazia com ele no secreto. Ouvi, pode vir fazendo um favor no teclado, tem aquele fundinho, para parecer que está acabando. Mano, eu sempre quis falar isso, velho, para parecer que está acabando. Mano, mas vamos lá. Oh, glória a Deus. Galera, seguinte, aproveitando que eu já descontraí um pouco aqui, um abração, esqueci, velho, pro meu parça Diogo, ele tá doente, não pôde vir, e ele tá esperando eu mandar isso para ele, mano, ele tá assistindo online. Diogão, você é fera, tamo junto. Vamos lá. Então, em momento nenhum, presta atenção, momento nenhum, Davi disse que lutaria por ele mesmo, mas ele disse que lutaria pelo Senhor dos exércitos, pelo Deus vivo. Cara, presta atenção, Davi em nenhum momento fala assim, ó, eu vou tentar matar esse gigante, mas ele fala, não se preocupem, porque eu vou encarar esse gigante. Sabe, Deus está querendo te levar para lugares novos, para lugares grandes, mas você precisa frequentar o seu secreto, se preparar. Sabe, o sucesso é a junção do preparo com a oportunidade. Deus já tinha preparado Davi, só apareceu a oportunidade. O que faltava para ele era uma oportunidade, e a oportunidade chegou, chamava Golias. Você está entendendo onde Deus quer te levar? Agora a gente quer, cara, viver grandes coisas, orar, fazer as pessoas sentir a glória de Deus, o poder de Deus, quer que a nossa célula bombe, mas no secreto a gente não está tendo vida com Deus. Como que Deus vai preparar você para grandes coisas? Entende uma coisa, quando Davi matou o leão, matou o urso, ninguém aplaudiu, os pais nem sabiam, ninguém sabia do que Davi estava disposto a fazer por aquelas ovelhas, mas Deus estava onde? Vendo tudo. Antes de ungir Davi, Deus fala assim para Samuel, eu vou ungir alguém segundo o meu coração. Ele vai lá e unge Davi. Ninguém viu Davi amando aquelas ovelhas a ponto de entregar a própria vida, o que nos mostra como seria o nosso mestre, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém percebe, ninguém sabia, mas Deus sabia.
E Deus fala assim: eu preciso levantar alguém para cuidar do meu povo. E tem que ser alguém que está disposto a dar a vida por eles. Alguém que está disposto a morrer por eles se for preciso. Ninguém ali amava o povo a ponto de encarar Golias. Nem o próprio rei Saul. Mas Davi, que havia sido preparado, quando ninguém estava olhando, falou: eu vou. Porque quando estava lá com o leão, meu Deus me guardou. Quando estava lá com o urso, meu Deus me guardou. Agora imagine a adrenalina de um menino encarar um leão, encarar um urso. Imagine o sentimento. Imagine como que ele não ficou depois, cansado, fadigado. Eu não sei, a palavra não fala, mas vai saber como Davi se sentia naqueles momentos. Pô, meus irmãos estão lá destacados, mas eu estou aqui, esquecido, encarando o leão, encarando o urso. Mas mal sabia Davi que o que Deus tinha para ele lá na frente era muito maior. Só que ele tinha que passar pelo processo. Detalhe muito importante. Saul até tentou vestir Davi com as armaduras dele. Saul falou assim: tá bom então, se você vai, põe aqui as armaduras. A guerra não era física, era espiritual. Davi não estava indo em nome dele próprio, em nome do rei Saul. Davi estava indo em nome do Senhor dos exércitos. Vamos lá, 1 Samuel 17, 45 e 46. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo, parece que Davi já enxergava a gente aqui um dia falando sobre o que ele havia feito, saberá que há um Deus em Israel. Você entende que a guerra não era humana, não era pelo sucesso de Davi, mas em todo momento ele fala: o Senhor vai te entregar em minhas mãos. O Deus vivo, o Deus poderoso. As suas batalhas não são suas, mas são do Deus que te chamou. Quando Saulo está perseguindo os cristãos e Jesus parece, ele cai, Jesus não fala assim: Saulo, Saulo, por que está perseguindo os crentes? Ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus toma as nossas dores. Jesus se coloca na nossa frente. Ali não era simplesmente uma batalha física. Por isso que as armaduras nem serviram. Pensa comigo, se Davi ganha com a armadura de Saul, Saul ia pensar: foi minha armadura ungida, alguma coisa nesse sentido. Mas quando ele vai com uma pedrinha, uma funda, não tem como não dizer que foi o Deus dos exércitos. Davi falou: você desafiou o Deus dos exércitos. Davi falou: você desafiou o rei Saul, você desafiou as tropas, você desafiou o Deus dos exércitos. E hoje ele vai me entregar na sua mão. Para Davi não havia nem a possibilidade de derrota. Olha a confiança, olha a fé de Davi. Que confiança é essa? Imagine você, como eu falei lá no começo, com um cara de 2,90 m. Você fala assim: Deus vai te entregar nas minhas mãos, cara. Eu vou bater em você, tá ligado? Davi foi muito ousado, corajoso. Mas como eu falei, teve um processo. Vamos lá, se ele desobedecesse os pais, não fosse levar lá as coisas para os irmãos, ele iria encontrar o gigante? Com certeza não. Se Davi antes não cuidasse a ponto de dar sua vida pelas ovelhas, ele iria conseguir ter ousadia e coragem para encarar o gigante? Se Davi ouvisse as vozes contrárias e fosse embora, ele teria feito história? Você tem a receita do bolo: obediência, compromisso, amor pelas pessoas, amor pela obra de Deus, ousadia, coragem. Blinda os seus ouvidos para ouvir o que Deus está te falando. Posicionamento. Davi não temeu o gigante,
e não ouviu as vozes contrárias, porque ele tinha vida no secreto. Ele sabia quem ele era. Só ele e Deus sabiam o que ele era capaz de fazer. Só Deus e ele sabia. Talvez você está aí e fala assim: nossa, eu estou há tempos orando por alguma bênção, por alguma coisa. Parece que ninguém está me notando, ninguém está me vendo. Calma, não desiste, continua. É um processo. Vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora. Mas quando chegar a sua oportunidade, o seu Golias, você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto. E aí, o que vai acontecer? O que aconteceu aqui na história? Com uma simples pedrinha. Cara, entende uma coisa? Você só vai lutar com o que você tem. Golias tinha armas, tinha lança, tinha espada. Davi tinha pedrinha. Só que ele não tinha só a pedrinha, ele tinha Deus. Você tem que lutar com as armas que Deus te dá. Você está conseguindo entender como é importante a sua vida no secreto? Como é importante você se preparar, blindar o seu coração. E aí Davi pega aquela pedrinha e ele lança. É como se Deus derrubasse aquele gigante. Não foi a força de Davi, mano. O gigante era preparado, ele tinha um capacete, ele era forte, mano, só 60 quilos tinha o colete dele. Que uma pedrinha, pô, ia fazer? Mas foi Deus. Deus deu a vitória a Davi. Mas Deus escolhe os seus representantes. Deus age aqui na terra por meio dos seus representantes. E Davi era um representante de Deus. Como eu já falei, várias habilidades e características positivas de Davi. Ele era obediente, ele era comprometido, ele amava. Será que você está sendo assim? Porque é assim que você vai ser o representante de Deus. Assim que ele vai olhar e falar: ei, eu posso contar com fulano. Presta atenção. Tem muitas pessoas aqui, e os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus procura representantes neste lugar. Será que Ele pode olhar para nós e falar: encontrei? Deus quer levantar aqui adolescentes para fazer a história. Davi era um rapaz novo. Deus não escolhe por idade, mas Deus, Ele vê o seu coração. Ele falou: Samuel, não olhe a aparência. Quando Samuel foi ungir um rei, olhe o coração. Porque eu vejo o coração. Eu não olho como o homem vê, eu vejo o coração. E para fechar aqui, Davi joga aquela pedra. Golias leva o tombo de milhões, porque aquele tombo fez Davi ser reconhecido. Levou Davi para mais perto do propósito dele, que era ser um dia rei. Porque agora o povo conhecia Davi. O povo sabia do que Davi era capaz. Davi agora iria entrar para a família do rei. Aquele tombo foi um tombo de milhões, porque levou Davi para mais perto do propósito dele. Fez Davi conhecido. Aquele tombo proporcionou para Davi muitas coisas. Muitas coisas. Casou com a filha do rei, não pagou mais impostos, se aproximou mais ainda do propósito dele. Aquele tombo foi um tombo de milhões, e Davi teve a vitória. Entendam uma coisa: o nosso Deus jamais perde uma batalha. Eu não sei como você entrou aqui, o que você está passando, eu não sei, mas eu tenho a certeza de que se você for lutar na força de Deus, a vitória é sua. Eu tenho certeza e convicção de que você se preparar no seu secreto, de que se você orar e dizer: problema, eu vou diante de ti na força do Deus vivo. Seu Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo que se move, que tem ouvidos para te ouvir, boca para falar. É um Deus que ouve o seu clamor e se inclina para ouvir a sua voz. E esse Deus hoje está aqui neste lugar. Esse Deus hoje quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua voz.
Esse Deus hoje quer falar com você. Ele quer te levantar como Ele levantou Davi. Quantos aqui querem ser como Davi? Nessa geração, derrubar gigantes, fazer história, para que o mundo saiba que há um Deus em Israel, para que o mundo saiba que há um Deus em Marília. Sabe, é hora de você se levantar como um guerreiro corajoso, poderoso, ousado. Sai da zona de conforto. Sabe, o que você vive em público, o que você vive no secreto. Se prepara, ora, investe tempo, não é perder tempo. Estar com Deus no secreto é investir tempo, é ganhar tempo. Deus quer levantar pessoas aqui hoje. Deus quer levantar guerreiros, guerreiras. Pessoas que são segundo o coração dEle. Pessoas que amam a Deus. Se Davi não amasse a Deus de todo o coração, jamais que ele estaria ali.